Boa noite, senhoras e senhores, enraizados e enraizadas. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, onde aqui nós falamos sobre espiritualidade cristã, blá, 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 ok? Muitas coisas. Estou também ao vivo agora no Instagram. Enquanto eu gravo uma aula aqui para o meu canal no YouTube, você acompanha comigo esta aula aqui no Instagram, ao vivo, ok? E essa aula vai ficar no Instagram e também vai ficar gravada ali no meu canal. Então, se você não se inscreveu no meu canal, gostaria que você fosse lá, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, eu, Diogo Sandim, e bora aprender. Gente, hoje, eu não sei vocês, quantas vezes você já tentou, né, vencer algumas dificuldades da sua velha natureza e não conseguiu? Muitas vezes você tentou pelas suas próprias forças e pelas suas próprias forças você tentou, mas fracassou. E hoje nós vamos aprender como nós podemos vencer a nossa velha natureza, aquela que está arraigada em nós, né? Muitas das vezes a gente tenta vencer e não conseguimos. Mas por que a gente não consegue? Então a gente está tentando muitas das vezes resolver problemas, questões espirituais com as nossas forças humanas. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma outra direção. Ele vai dizer assim: enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma palavra que eu ministrei ontem no nosso culto lá na Igreja Oceano, culto de ceia, e glória a Deus que foi um culto abençoado, tremendo. Estou até agora desfrutando ainda do que vivemos ontem à noite. O que significa de verdade ser cheio do Espírito Santo de Deus? É só rodar no manto, é cair no poder. Apesar de, né, eu creio em tudo isso, nessas evidências, tirando os fatos dos excessos, que eu não quero entrar aqui em questão, muita coisa é excesso, mas também é fato que o apóstolo Paulo vai nos falar como nós vencemos coisas que para nós parecem ser impossíveis, né? Como a ira, como a inveja, o ódio, coisas que nos tiram a paz, né? No nosso dia a dia e não sabemos como enfrentá-la. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que o que é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é só uma opção, ela precisa ser entendida, ela precisa ser buscada, para que vivamos com plenitude todas as áreas da nossa vida, como, por exemplo, o casamento, o trabalho, as emoções e até as nossas reações, principalmente diante das crises, ok? Eu não consigo ver quantas pessoas tem ao vivo aqui para mim, ok? Consegue ver aqui, Bia? Se tem alguém ao vivo aqui no Instagram? 2 pessoas? Obrigado. Obrigado, Bia. Bia é minha filha, tá sempre me ajudando aqui, ok? Então, Efésios 5,18 não é uma questão de teoria, é uma questão de ordem prática, porque ela está escrito, inserida no contexto de Eclesiastes, Efésios. E Efésios é a carta mais eclesiológica da vida prática da comunidade, da vida prática da igreja, que o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja. E talvez a sua vida nesses últimos dias tenha estado vazia, cansada, né, descontrolada, seja porque talvez você esteja vivendo no automático e não no espírito. Faz sentido para você? Vivendo no automático ou vivendo no espírito? Onde você está vivendo? Você está vivendo no automático ou você está vivendo no espírito? E nós temos que nos encher, ok? Então, não é uma opção, ok? E para isso, né, eu preparei aqui alguns estudos sobre o Espírito Santo, tá? O que o Espírito Santo de Deus faz? Olha aqui, quem está lá no YouTube, eu estou gravando aqui no YouTube, e lá no YouTube eu tenho a minha tela compartilhada. Aqui eu tenho a minha apresentação. Olha que chique. E, que chique. Né? Eu tenho aqui a minha apresentação. E na minha apresentação eu vou mudando a tela aqui, ok? O que significa ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que você precisa entender qual é o papel do Espírito Santo. Primeiro,
o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Sim, é ele que traz luz aos nossos erros e aos nossos pecados. Mas o Espírito Santo de Deus não faz só isso. É ele que opera em nós um novo nascimento, conforme está escrito lá no Evangelho de João. Jesus disse para Nicodemos: aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquele que é gerado do Espírito, né, é do Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que gera um novo nascimento. Mas o Espírito Santo de Deus não apenas convence do pecado. O Espírito Santo de Deus apenas não opera um novo nascimento. Ele ilumina o coração para o entendimento da palavra. É necessário fazer um curso de teologia? Sim, se faz necessário entender a sua fé, conforme o apóstolo Paulo Pedro disse. Se alguém perguntar para você a razão da sua fé, que você saiba responder de modo claro, objetivo, de modo eloquente, no tempo certo, da maneira certa. Então, é necessário que você faça um curso de teologia. Mas não é só o suficiente, não é o suficiente. Você precisa do poder do Espírito Santo para ter o entendimento correto da palavra. Porque senão a Bíblia se torna mais qualquer um outro livro para você, como um livro de ficção. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Mas o Espírito não faz só isso, tá? Ele consola e ele intercede por nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. É aquilo que Jesus disse lá em João, no capítulo 14. Se não estou enganado, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro. Outro aqui não é no sentido de diferente, é no sentido da mesma essência, da mesma, né, da mesma, é, da mesma divindade. Então, assim, enviaria o outro Consolador, é o Espírito Santo de Deus que nos consola nos momentos difíceis, que está ali conosco, e ele se torna, por meio desse consolo, o nosso amigo. Mas ele não só faz isso, tá bom? Ele intercede por nós, como diz o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nos falta a palavra, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a orar. Quando estamos diante do silêncio, às vezes, como só temos lágrimas, até quando faltam as palavras ou as lágrimas forem embora, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, tá? E transforma esse silêncio, a falta de palavras, as lágrimas, em oração. Mas ele não faz só isso. O Espírito Santo de Deus, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E o mesmo apóstolo ele diz que o Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus, ok? É o Espírito Santo de Deus. E como que ele faz isso? Habitando em nós, conforme diz o apóstolo Paulo em Coríntios, né? Que nós sendo vaso de barro, o Espírito Santo de Deus, né, habita em nós, como diz o apóstolo Paulo, Deus escolheu as coisas loucas, né, para confundir os sãos e dessa maneira não dar a sua glória a ninguém. Glória a Deus por isso. Então, nós devemos buscar, né, o Espírito Santo de Deus. É isso que é o papel do Espírito Santo de Deus em nós. Então, devemos buscar o Espírito Santo, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Para que nós vivamos uma vida plena. E é somente por meio do Espírito Santo de Deus que nós vamos viver uma vida plena. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, ele não está dando uma opção, ele não está dando uma alternativa. O apóstolo Paulo está dando um mandamento, uma ordem, é um imperativo. O cristão, todo cristão que se identifica como cristão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é opcional, tá? Para o crente, é um dever, ok? A conclusão lógica, né, é que se recebemos a ordem de ser cheios do Espírito Santo, se não estamos sendo, estamos em pecado. Quem concorda aí comigo? Quem está na live aí concorda comigo?
E olha só que eu estou tomando aqui como referência, tá? Olha só, eu estou tomando como referência para essa aula, para essa ministração, para essa live, um comentário bíblico de Efésios do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Se você não o conhece, você deve entender que ele é presbiteriano, ok? Então, mas o próprio pastor Hernandes Dias Lopes, né, ele dá ênfase que se nós não buscamos o Espírito Santo, se não somos cheios do Espírito Santo, nós estamos em pecado, tá bom? Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, é uma ordem, tá? Você deve se colocar na posição de buscar o Espírito Santo de Deus. Não é uma opção, é uma ordem. Ao mesmo tempo, essa ordem, enchei-vos do Espírito Santo, ela não é uma ordem individual, ela é uma ordem coletiva, é uma ordem plural, é para toda a comunidade dos crentes. Todos os crentes, em tempo e em fora de tempo, devem buscar o Espírito Santo de Deus. E essa busca, ela deve ser contínua, ela deve acontecer dioturnamente, ela acontece, né, a todo momento, ok? Que é aqui o meu ponto 4. Ela foi a busca do Espírito Santo foi para ontem, ela não é para amanhã, ela é para hoje, para agora, e será para amanhã também, quando o amanhã chegar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos selou no dia que nascemos de novo, mas nós devemos continuar buscando. Aqui o intuito, né, desse para ontem, hoje e amanhã, faz uma contraposição com João 2,7, quando Jesus, no casamento, né, lá das bodas de Caná da Galileia, Jesus disse que era para encher as talhas. Aquela palavra encher as talhas era um ato isolado. Mas quando o apóstolo Paulo está dizendo enchei-vos do Espírito Santo, a palavra aqui no grego dá o sentido de continuidade. Lá em João 2, quando Jesus disse para encher as talhas, ele estava dizendo que era para encher apenas uma vez. Só que aqui em Efésios 5, 18, o entendimento é que esse enchimento ele é contínuo. Enche hoje, enche amanhã, enche depois, enche depois, enche depois, enche depois. E quanto mais, né? Quanto mais você busca, mais cheio você se tornar do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Nós estamos ao vivo no YouTube e também no Instagram. Caiu a live? Caiu a live aí. Caiu. Beleza, nós estamos ao vivo, ok? Então é imperativo, ok? É para toda a comunidade dos crentes, toda a comunidade dos santos, não é apenas o indivíduo, é para toda a igreja. Segundo, isso daqui é mais impactante, é um estado de rendição. Enchei-vos do Espírito Santo é um estado de rendição. É no sentido de eu levanto as minhas mãos, desisto de lutar, é como se as suas forças fossem se esvairindo, indo embora, e você não tem mais força para lutar contra. E tudo que você faz é entregar, né? Esse é o sentido do enchei-vos do Espírito Santo. É um estado de rendição. Eu entrego, rendido estou, sem reservas, na totalidade, todas as esferas da vida do cristão. Não é só uma parte da sua vida que Jesus quer cuidar, é de toda a vida. Inclusive, nós estamos lá na nossa comunidade Enraizados, que nós estamos no desafio de 21 dias, estamos entrando para a 3ª semana, e lá a gente explica sobre a espiritualidade integral. Ok? Então, a espiritualidade integral não é só uma área da vida. Deus não está preocupado só com uma área da sua vida. Deus não está preocupado só com o seu espírito. Deus está preocupado com você de uma forma total. Deus está preocupado com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. É a integralidade do ser. Toda a espiritualidade cristã precisa se preocupar com a integralidade do ser. Ok? Então, compreenda isso, tá? É preciso olharmos, né? Render a nossa vida, todas as áreas da nossa vida a Jesus. Existe alguma área da sua vida, você que está aí no Instagram,
que você não entregou ainda a ele? Existe? Se não, entregue agora em nome de Jesus, tá? Toda área da nossa vida precisa estar entregue ao Senhor, ser dominada, para que ele sonde todas as áreas da nossa vida, para que ele domine todas as áreas do nosso ser. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo também vai fazer uma comparação, né? O que é ser cheio do vinho, né? E o que é ser cheio do Espírito Santo. O vinho é algo externo, contém álcool, é uma substância externa. O Espírito Santo é uma pessoa divina que está habitando dentro. Tá fazendo sentido para você? Então, se você toma vinho, né? A sua fonte de controle é o vinho. Mas se você é cheio do Espírito Santo, quem é a sua fonte de controle é o Espírito Santo. E qual que é a consequência disso? Se você é dominado pelo vinho, o resultado é torpor, desinibição, descontrole e alucinação. Você deve ter aí na sua memória alguém bêbado, alguém embriagado. E você sabe que essa pessoa é embriagada, acontece isso. Ela perde o controle. Ela começa a ter alucinações. Ok? Mas quando você é dominado pelo Espírito Santo, acontece o contrário. É lucidez, sabedoria, domínio próprio, discernimento. Mas isso não tem só um efeito físico, isso tem um efeito relacional. Se você é dominado pelo vinho, as suas relações, o seu comportamento, as suas relações, ela começa a ser afetada. Só que de forma ofensiva. Porque o seu comportamento muda, o seu comportamento se torna ofensivo. É quem é dominado pela embriaguez se torna ofensivo. Brigas, vergonhas. Mas quem é dominado pelo Espírito Santo, os seus relacionamentos tendem a ser saudáveis, ou devem ser saudáveis. Cheios de amor e serviço. Muito diferente de quem é dominado pelo vinho. Mas não tem um resultado apenas relacional. Tem um resultado emocional. Quem é dominado pelo vinho sofre de uma tristeza disfarçada. Né? Quem já se embriagou buscando no vinho a sua alegria, ou matar as suas mágoas, como dizem as canções mal cantadas por aí, que diz justamente, né, que os caras querem, como vamos dizer lá, enxugar as mágoas, e aí eles usam álcool para fazer isso. Mas só que isso é tristeza disfarçada, é fuga, é vazio, é ressaca. Mas quem é dominado pelo Espírito Santo de Deus tem alegria verdadeira. A alegria do vinho é passageira. A alegria da embriaguez é passageira. Acontece com qualquer droga. É passageira. Mas a alegria do Espírito Santo, ela é verdadeira. Ela traz paz e ela é plena e ela é contínua. E o resultado disso é o resultado espiritual. O vinho nos afasta de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, sendo controlado, traz intimidade com Deus, frutificação espiritual. E tudo isso é uma manifestação visível, tanto do vinho quanto de quem é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos desejar, e não basta apenas desejar, precisamos nos colocar no caminho para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ok? E aí entra aqui para a nossa conclusão, né? Qual é o resultado disso na vida do crente? Como eu disse no início, na minha introdução. Será que ser cheio do Espírito Santo é cair? É fazer aviãozinho? Né? Por mais que eu acredito em várias evidências do Espírito Santo, conforme também as línguas estranhas, né, glossolalia, que isso daqui é outro assunto, mas nós precisamos entender que há uma evidência clara, concreta na vida do cristão. Quando alguém diz, eu sou cheio do Espírito Santo, isso precisa ser mostrado,
Isso é revelado, conforme o apóstolo Tiago diz. Se você tem fé, se você é cheio do Espírito Santo, mostra suas obras. As obras não vai salvar ninguém, mas é resultado de quem tem intimidade. Quem tem intimidade vai mostrar. E na onde que esse mostrar vai se manifestar? Ela vai se manifestar de várias maneiras. E aqui eu parto para a conclusão. Primeiro, como que uma vida cheia do Espírito Santo se manifesta? Quando alguém perguntar para você, ou quando alguém dizer, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, tá bom? Além das línguas estranhas, o que está sendo evidente na vida dessa pessoa? Primeiro, tá? Se alguém dizer para você, se algum crente está dizendo para você que é cheio do Espírito Santo, essas 4 coisas que eu vou dizer agora precisam estar evidente na vida dele, tá? Precisa estar evidente na vida dele. Quais são essas coisas? Primeiro, comunhão. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 5, 18, que aqueles que estão cheios do Espírito Santo vão falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que isso dá a entender? Comunhão. Comunhão no Espírito Santo. O crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele ama estar em comunhão. Não tem como ser cristão e ser sozinho. Eu vou viver uma vida espiritual aqui na minha, isolado, né? Não existe, não há como ser cristão se você não estiver em comunhão. Você precisa estar em comunhão, porque dá aqui o entendimento. Vem comigo aqui, você que está no Instagram. Eu não sei quantas pessoas tem no Instagram aqui, que eu não consigo ver. Vem cá comigo, você que está no Instagram, tá bom? Vou te dizer uma coisa. Quando nós fomos salvos, tá? Quando nós confessamos Jesus como seu Salvador, nós fomos imersos na comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que nós chamamos de Trindade. E nós fomos convidados, tá bom? A ser imersos nessa comunhão. É uma comunidade, não é uma individualidade. É a pessoa de Deus, é a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Não é a individualidade de Deus, não é a individualidade do Espírito, nem a individualidade do Filho. São a pessoalidade, é comunidade, é plural. Ou seja, nós somos imersos nessa comunidade. Ao mesmo tempo que nós somos imersos nessa comunidade e estamos em comunhão com Deus Pai, com Deus Espírito, Deus Filho, quem está em comunhão com a Trindade, obrigatoriamente ou consequentemente está em comunhão com o corpo dele, com a igreja dele, com a noiva dele. Não tem como, ok? Ser igreja sozinho, ok? Tire isso da sua cabeça. Não tem como ser igreja sozinho. Segundo, quem tem o Espírito Santo de Deus, essa vida é revestida em adoração. E adoração aqui não tem apenas a ver com cantar canções. Essa adoração, por mais que aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre cantar as canções, né, com cânticos espirituais, cantando e louvando o coração ao Senhor, essa adoração ela é resultado de uma vida ligada no Pai. Já está me entendendo? Glória a Deus. É de uma vida ligada no Pai. É uma vida de adoração. Então, o cristão, ele está vivendo uma vida de adoração, na sua integralidade, ok? Ele vive uma vida de adoração. Mas, ao mesmo tempo, ok? Ele é manifesto isso nas celebrações dominicais, no nosso pequeno grupo, né? Ali adorando, cantando ao Senhor durante o dia, você ir no seu trabalho, né? Cantando, salmodiando, né? Ao invés da gente abrir a boca e murmurar, a gente está cantando e adorando ao Senhor. Essa é a evidência de que nós... Mas não é só isso. A terceira é a gratidão. Sabia? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é grata. Ela não está murmurando. Apesar das dificuldades. Apesar dos enfrentamentos. Apesar das provações. Apesar do sofrimento. Porque ela está imersa numa alegria que não provém desse mundo, que não provém das circunstâncias, mas que provém unicamente e exclusivamente do seu Senhor,
que é resultado de uma plena intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. E ao mesmo tempo, e agora encerrando, quem tem comunhão com o Espírito Santo tem uma submissão. Então, o apóstolo Paulo diz assim lá em 5:21, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, quem tem comunhão com o Espírito Santo está submetendo-se um ao outro. Está ali servindo, né? Vivendo uma vida de servidão, está vivendo uma vida para a glória do irmão, da irmã, né? Não vive em contenda, né? Não vive em divisão, não vive em dissensão. Nós sabemos que ele está ali no corpo para servir. Então ele está submetido um ao outro, né? A mesma submissão que Cristo teve ao obedecer à ordem de seu Pai. É a mesma submissão. A mesma submissão que Cristo teve ao renunciar à sua à sua divindade, como diz lá em Filipenses no capítulo 2. É essa submissão. É a mesma submissão que Jesus teve ao se submeter à cruz. E esse é o caminho do cristão. Se submeter, né? Então, uma comunidade, uma igreja, um cristão, ele não pode ser individualista. Ele precisa trabalhar para o bem comum do corpo de Cristo. Ok? Faz sentido para você ou não? Se faz sentido, comenta aqui. Ok? Se você quer mais aula como essa, como ser cheio do Espírito Santo, ok? Deixa seus comentários aqui e que nós vamos preparar mais aulas para você. É isso, gente. Glória a Deus. Você que não sabe, eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Enraizados. Ali nós falamos sobre as disciplinas espirituais, sobre os nossos hábitos. Os nossos hábitos são litúrgicos. Você acha que está contando uma história sobre a sua vida e muitas das vezes você mal sabe que os seus hábitos não estão deixando você escrever essa história direito. Então, se você quiser saber mais sobre as disciplinas espirituais, como os seus hábitos estão influenciando na sua vida espiritual, para o bem e para o mal, se inscreva na nossa comunidade, que eu terei um prazer de ter você lá. Lá na comunidade, nossos encontros acontecem às terças-feiras, com aulas ao vivo. Para quem vai estar na comunidade amanhã, terça-feira tem aula às 19h30 e vai ter convidado de fora, ok? Para falar sobre como vencer a procrastinação e construir uma vida espiritual saudável. Glória a Deus, fique com a gente, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, você que já me segue, muito obrigado, manda um aviãozinho aí para todo mundo dessa live, que você me segue, e bora servir a Jesus com alegria. Deus abençoe.